Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Deixa eu tirar essa fraldinha de boca aqui do meu filho. Eu tava compondo aqui a imagem. Gente, eu vim aqui pra falar a real a respeito de algumas coisas, tá? Evitem, gente, discussões, problemas. Uma vida equilibrada depende muito daquilo que você permite na sua vida. Então, evita discussões que você percebe que não vai levar a nada, sabe? Muitas vezes a gente perde tempo querendo estar certo. A gente perde tempo querendo mostrar nossa visão dos fatos. Mas tem pessoas que não importa a nossa visão dos fatos, não importa o quanto a gente se esforce para explicar. Tem gente que simplesmente não quer saber, não tá nem aí. E aí a gente se desgasta muitas das vezes por algo que não vai levar a nada, sabe? Eu tava refletindo sobre isso porque, como eu disse a vocês, eu quero muito que o ano 2026 seja um ano totalmente diferente do que passou, sabe? Foram anos muito turbulentos, aconteceu muitas coisas e foi tipo uma coisa por cima da outra. E eu queria muito que esse ano fosse diferente. E eu sei que para o ano ser diferente, as nossas ações têm que ser diferentes. Porque de nada adianta a gente querer um ano diferente e a gente não fazer coisas diferentes, né? Na verdade. Então a gente precisa mudar, inclusive, as nossas decisões. Então, uma das coisas que eu quero pra mim é evitar discussões, é evitar brigar por bobagem, evitar conflitos. Eu sei que nem sempre dá pra gente evitar conflitos. Tem conflitos que a gente realmente tem que bater de frente. Tem coisas que realmente a gente tem que contestar e tudo mais. Não adianta, sabe? Tem situações da vida que pede isso. Mas, muitas vezes, dá sim pra gente contornar a situação ou evitar, entendeu? Se não for algo muito sério, assim, porque tem coisas que realmente não tem como a gente não bater de frente. Tem coisas que a gente realmente precisa falar, explicar, resolver. Mas tem muita coisa que não, gente. Tem muita coisa que a gente não precisa tá, sabe? Perdendo cabelo por conta disso, né? Eu digo perdendo cabelo por conta do estresse. Então, a gente precisa refletir quais são as guerras que vale a pena lutar. Tem guerras que vale a pena a gente lutar, mas tem guerras que não. Então a gente precisa entender qual guerra vale a pena lutar. Porque, gente, sério, muitas das vezes as pessoas começam a discutir por bobagem. Até a gente mesmo, quando entra nesse padrão, né, de discussão, a gente começa a discutir por bobagem, discute por qualquer coisa. E isso desgasta tanto a gente, desgasta até o relacionamento com quem a gente tá conversando, também desgasta. Mas isso traz muito cortisol e traz muito aceleramento, sabe, no cérebro. Porque, gente, um sistema nervoso regulado depende muito de como a gente faz as coisas no dia a dia. Então, se você faz as coisas mais devagar, mais concentrada ali no momento presente, no que você está fazendo, o seu cérebro vai se regulando. Então, eu que estudei sobre saúde mental, neurociência, eu comecei a entender isso. A importância de fazer as coisas no dia a dia e fazendo as coisas devagar, sabe? Porque não é na agonia, não é na pressa, não é a gente tentando impor as coisas que as coisas vão se resolver. As coisas não são assim. Às vezes a gente tá tão empenhado em mostrar o nosso ponto de vista que a gente não percebe que tá forçando as coisas, sabe? Então, uma coisa que eu também não quero para o ano 2026, gente, é estar forçando nada, sabe? Forçar relacionamentos, seja amoroso, amizade, o que for, sabe? O que é para ser de verdade da nossa vida flui. Por isso que a gente tem que pedir a Deus direcionamento, pedir para que Deus abençoe, pedir para que Deus nos mostre se a gente está indo pelo caminho certo, se a gente deve continuar com aquela amizade, que às vezes a gente tem dúvida se deve se aproximar, se não deve. Então, assim, tudo a gente tem que pedir direcionamento. Mas uma coisa que eu decidi pra minha vida, gente, é que eu prefiro, sim, estar sozinha do que estar mal acompanhada, sabe? Muitas vezes a gente tá sozinha na vida é um livramento da parte de Deus pra nossa vida. Então, se você interpretar as coisas dessa forma, você nunca vai se sentir só verdadeiramente, porque você vai entender que Deus está sempre do seu lado. Então, é isso que eu penso hoje em dia, sabe? Hoje em dia, quando eu tô sozinha em casa, que eu passo grande parte do tempo só, eu não penso mais, ai, tô sozinha, não. Eu penso que Deus está comigo. Eu penso que eu tô tendo um tempo de qualidade para investir nas coisas que eu quero, né? Eu sempre tô com meu filho ali, então nem sempre dá pra eu gravar vídeo, mas quando ele dorme e dá pra eu gravar um vídeo, eu venho aqui gravar um vídeo falando sobre um tema. Eu venho investindo na minha rotina de autocuidado, realizando minhas metas de leitura, de exercício físico, alimentação. Graças a Deus, gente, eu tô conseguindo viver a rotina que eu sempre quis. Que eu sempre quis ter uma rotina mais saudável, uma rotina de autocuidado, sabe? Cuidar de mim mesma, entender que eu tenho valor, que eu sou importante. Então, nas minhas atitudes do dia a dia, eu vou vendo isso, sabe? O quanto eu tenho valor, o quanto eu sou importante. Então, isso melhora em vários aspectos, né, gente? Melhora a autoestima, melhora a autoconfiança.
confiança. Então, ao invés de eu estar do lado de uma pessoa que poderia estar muito bem sugando minha energia, me colocando para baixo, querendo me diminuir e tudo mais, eu tô investindo tempo em coisas que me elevam, sabe? Me faz ser uma pessoa melhor. Então, nem sempre a gente ficar sozinho é algo ruim, porque depende muito de como você gasta o seu tempo. Você gasta o seu tempo investindo em coisas para você buscando ser uma pessoa melhor, ou você simplesmente preenche seu tempo com qualquer coisa. Porque assim, eu percebo que tem muito isso, sabe? Quando eu perco meu tempo, tipo, só vendo rios, só mexendo no celular e tudo mais, eu sinto que meu dia se torna cansativo, pesaroso, e eu fico me sentindo mal por estar só. Mas quando eu passo meu tempo investindo em mim, em conhecimento, tipo, em autodesenvolvimento, enfim, fazendo minhas rotinas de autocuidado, o tempo passa rápido. Parece que 24 horas é pouco comparado às coisas que eu quero fazer, tipo os meus hobbies, né? Que eu passei um tempo longe dos meus hobbies, mas depois eu voltei. E parece, assim, que 24 horas é pouco tempo para as coisas que eu tenho que dar conta, né? E realmente no momento é, porque eu tenho criança pequena, né? E assim, tem que cuidar de casa, tem que cuidar do meu filho. E também fazer os meus hobbies, né, gente? Eu também preciso ter um tempo de qualidade para mim, para cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física, porque eu também sou importante e valiosa. Então é maravilhoso quando você começa a investir o tempo que você tem também em você. Porque isso faz com que você venha perceber que você tem valor e você não vê mais o seu valor dependendo da visão do outro. Porque tem pessoas que não conseguem se sentir bem sozinhas porque elas avaliam o valor delas pelo outro. Então, se eu tô só, significa que eu não tenho valor. Se não tem ninguém aprovando aquilo que eu tô fazendo, então é porque eu não tenho valor. Só que, gente, isso é um pensamento muito equivocado. Você continua tendo valor independente da quantidade de pessoas que você tem à sua volta. E você pode investir o seu tempo em coisas que vai te dar retorno a longo prazo. Por exemplo, exercício físico. Eu ia ficar simplesmente deitada ali. Aí depois eu fiquei refletindo, não, eu vou me levantar e vou fazer exercício físico. Por quê? Porque a longo prazo eu vou ter resultado. E depois que eu faço exercício físico, gente, libera endorfina, serotonina, enfim, libera um monte de neurotransmissor bom, que eu me sinto mais relaxada, sabe? Eu sinto que eu consigo encarar o dia bem. Então, assim, a questão do exercício físico, tem dias que eu faço pela manhã para começar a manhã bem. Mas tem dias que quando é muito corrido, muita coisa para fazer, eu acabo deixando para fazer mais tarde. Então, eu fiz de noite agora, porque o clima tá mais ameno, né? Fica mais tranquilo para fazer exercício. Já teve vezes que eu fiz de tarde mesmo, com sol, aí 30 graus, 35 graus, e eu nem aí, porque eu pensei, o importante é eu cumprir minha meta, eu vou fazer exercício porque se eu utilizar como desculpa, tá sol, tá muito quente para fazer exercício, eu vou utilizar essa desculpa vários dias seguidos, sabe? Então, tudo é sobre constância, tudo é sobre o foco que você tá. E eu não queria perder o foco que eu tava. Então, eu tô mantendo o exercício físico pelo menos 3 vezes na semana. E, enfim, né, gente? Cuidar da saúde é primordial, assim, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Porque se não for a gente, né? Se a gente não buscar cuidar da nossa saúde, quem vai fazer isso por nós? Ninguém, né? Então, se não for a gente para observar aquilo que precisa ser modificado, assim, exercício físico até tem mais facilidade. O difícil mesmo era a alimentação, gente, porque como eu tô amamentando, é impressionante como meu corpo pede açúcar, sabe? Chocolate, essas coisas, é impressionante. Meu corpo pede muito açúcar. Mas graças a Deus, por enquanto tô. Por enquanto não. Eu vou profetizar. Eu vou resistir o açúcar. Porque, gente, o açúcar é um vício, sabe? É um vício. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque a gente tá acostumado a comer comidas hiperpalatáveis. Então, a gente acha que qualquer comida natural se torna sem graça. Porque a gente já tá acostumado com açúcar, com molho, com, enfim, com um monte de coisa que a gente coloca em cima da comida, né? E muitas vezes a comida acaba se tornando uma fonte de prazer e uma fonte de escape emocional. Então, assim, eu tive um dia estressante, eu mereço comida. É, mas você merece outras coisas também. Eu até publiquei isso hoje, hoje é Dia das Mulheres, de que a gente também merece outras coisas além de comida, né? Então, tem uma mulher que ela diz assim, eu queria pizza. Eu ia dizer pra mim mesma que eu mereço pizza, mas eu mereço outras coisas além de comida. Então, comprei flores. Então, a gente precisa fazer outras coisas por nós, né, gente? Além de comida, substituir essa questão aí da comida por outros tipos de mimo, né? Se a gente quiser se mimar com alguma coisa, se presentear com alguma coisa, é interessante. Eu acho legal, acho bacana. Porém, né, a gente tem que ver se aquilo que a gente se presenteia não tá
saindo do nosso foco no momento, né? Então, gente, esse vídeo foi mais desabafo mesmo, bate-papo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e um beijo.